Curitiba e você dessa quinta-feira está de volta no ar. Você sabe qual é o som do seu bairro? Já pensou nisso? Eu sei muito bem qual é o som do meu bairro. Atrás da minha casa tem uma escola e quando eu acordo eu já escuto o barulho das crianças. Esse é o som do meu bairro. Na hora do almoço eu escuto o barulho das crianças. E quando tá mais tranquilo eu escuto só os cachorros do vizinho. Esse é o som do meu bairro. É tranquilo, é sereno, eu adoro morar no bairro que eu moro. E você, gosta do bairro que você mora? Já pensou no som do seu bairro? Lilian, eu achei sensacional esse teu projeto. Parabéns! Obrigada. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos contar um pouquinho sobre o projeto Mapa Sonoro CWB. Como surgiu essa ideia? Então, é um projeto que foi escrito em 2012. É uma história que já vem de algum tempo. Com algumas coisas que estão acontecendo profissionalmente na minha vida, meu foco sempre foi sonoro. Né? O som em suas várias manifestações, então eu trabalho com música. E nessa época eu estava muito dentro da obra de um compositor norte-americano chamado John Cage. E ele fala sobre essa escuta do mundo, né, de abraçar os ruídos, não só os sons organizados. Os ruídos seriam aquelas coisas que a gente não controla, né, e muitas vezes são tidos como indesejados. Então, por exemplo, a obra de um vizinho é um som indesejado às vezes. Às vezes. Aí que tá, isso que é muito bacana na questão do som, né? Ele é polissêmico, é efêmero. Se a gente está num mau humor, a gente está doente, a gente vai achar o som do vizinho muito chato, intrusivo. Mas às vezes é uma criança rindo e aquilo anima a gente, assim, né? Isso é verdade, é muito bom. Dia. É muito bom mesmo. E aí foi essas questões, assim, dessa efemeridade do som também que começaram a me intrigar. Porque a ideia inicial do projeto era ser um inventário de sons, né? Sobre sons que seriam peculiares na cidade, sons que fossem característicos daqui, sons que fossem, que se valesse a pena de preservar. E aí com o tempo fui percebendo que às vezes mais importante do que a característica sonora ou o fato dele ser muito mencionado, seria, na verdade, como é que ele opera na vida das pessoas, né? Como que ele influencia, como é que as pessoas percebem, se realmente ele é importante. Às vezes é um som recorrente, mas as pessoas não querem ele, né? Ou às vezes ele não é importante porque ele não traz nenhuma, não sei, não tem nenhum significado. Não tem benefício nenhum. Não tem nada afetivo. Então, a pesquisa se ampliou e assim, se focou na experiência das pessoas, né, em como elas veem, como você está falando, né, o som do seu bairro é do seu ponto de vista, né, seu ponto de escuta, porque você está atrás de uma escola. Eu moro praticamente do outro lado. Atrás da minha casa tem uma indústria, então de manhã cedo eu escuto, eles descarregam muitas barras de ferro, então eu escuto aquele barulho, sabe quando tem aquela batida de som de ferro? E às vezes eu já pensei numa música com aquilo. Eu já cansei, às vezes eu tô pendurando roupa lá fora e falo, nossa, dava pra fazer uma música com isso, porque é muito peculiar, né? Você lida bem com a situação. Eu não me incomoda. Tem gente que fica doente. Não me incomoda em momento algum, eu não ligo, eu gosto de som, eu não vivo sem música, então acho que isso não atrapalha a minha vida. Tem uma vizinha que já não gosta. Exatamente. Aí que tá. Então, no início, como a ideia era um inventário que eu ia fazer, eu comecei a pensar, mas quem sou eu para dizer, né, que esse som é importante? E eu vi que essa outra questão era mais importante, vários pontos de vista sobre sons. E você reuniu um grupo de pessoas para discutir esse ponto de vista sobre os sons. Na verdade, eu entrevistei algumas pessoas procurando diversificar o perfil. E também outra coisa importante foi ter uma amostra de todas as regionais da cidade. Então você fez um estudo cartográfico sonoro. Exatamente. A ideia era um pouquinho essa. Sensacional, muito bacana, Lilian. E assim a gente foi vendo que tem algumas recorrências, várias surpresas, assim. Quais surpresas? Será que eu conto? Por favor, conta! Ou você ia contar só na oficina isso? Não. Na oficina eu quero descobrir outras coisas. Você quer descobrir mais sons ainda? Sim. Porque também tanto SIG quanto Pinheirinho são bairros que eu praticamente não conheço. Então a gente também quer explorar essa parte periférica da cidade, quer ver o que... Será que é diferente do centro? Com certeza. É que as pessoas percebem? Com certeza, porque a tranquilidade do bairro é muito diferente. Como eu moro em bairro, eu vejo a diferença. Aqui é um bairro onde a gente está. Aqui é um bairro, mas a gente está numa rua que tem muito movimento. Então a gente ouve muito barulho de caminhão passando, ônibus, motocicletas. Mas você entra 2, 3 quadras aqui para trás, é outra vida.
É um bairro muito tranquilo de se ter. A gente quase não escuta, então você escuta o latido de um cachorro, você escuta um barulho mais alto de um carro passando, mas é isso. Como não tem escola, não tem nada aqui do lado, 2 quadras aqui para baixo a gente já tem uma escola, então a gente ouve o barulho das crianças. É bem interessante isso. Então, varia muito, né? Como você disse, 2 quadras para cá, você já muda totalmente. Então, também, isso foi uma outra coisa que a gente quis incorporar na pesquisa, que é assim, tudo bem, 2 pessoas moram no mesmo bairro, sim, mas elas vieram de lugares diferentes, elas têm experiências diferentes, elas têm posicionamentos diferentes e elas estão em microecossistemas, né? Então, isso também é bacana. Então, mesmo dentro de um bairro, você vai ter percepções diferentes, experiências diferentes. E principalmente pelo perfil de idade, enfim, sim. Eu acredito que sim. As pessoas mais idosas já não gostam muito do barulho, elas preferem a tranquilidade, eu acredito. Ou tem gente que gosta daquele agito sério, Lilian? E também tem isso, assim, depende de onde ela veio, isso conta muito, né? Mas, assim, algumas pessoas... Eu entrevistei uma senhora de 105 anos. 105 anos? E qual foi a percepção dela? Então, e ela reclamava que a cidade era muito silenciosa. Jura? Mas, assim, claro, existem vários silêncios, né? Isso também é bacana. E o que eu interpreto, assim, na verdade, é o silêncio humano que ela diz, né? Ela sentia falta, e ela veio do Rio de Janeiro. Então eu compreendi. Falta do contato dos vizinhos, o calor humano. Daquele calor humano que existe no Rio. E às vezes isso se traduz também como ela escuta, né? Então ela ela quer agito, ela quer barulho. Eu já sou uma velha num corpo de uma jovem, eu acredito, porque eu gosto da tranquilidade. Mas vocês orientais já são mais reservados. Eu acho que isso é uma característica da cultura de vocês. Pode ser, Eu acho que é isso. Eu não sei se eu estou falando besteira ou não. Você como uma estudiosa, enfim. Não entrevistei nenhum japonês. Jura? Por enquanto, mas aceito contribuições também, quem quiser. É muito interessante. No dia 12, vocês vão fazer uma oficina no SIC, é isso? No SIC, na Cidade Industrial. E a ideia é isso que eu ia falar. Qual que é a ideia dessa oficina dentro do SIC? Que vai acontecer lá na escola Professor Brasílio V. de Castro. Isso. E vocês vão estar sendo apoiados pelo Anima SIC, já é um grupo muito grande e tradicional lá do bairro. Sim, o Anima SIC é um coletivo, né, artístico que eles procuram fomentar a arte no bairro. E eles são muito... É legal... Eu não conheço o bairro, mas eu entrevistei o Alex Otto, que é um dos integrantes. E, inclusive, ele já veio aqui no programa, ele é sensacional. Sensacional, muito querido, ele está ajudando a oficina na divulgação e também vai estar com a gente fazendo tudo. E eu não conhecia essa característica do bairro. Ele disse que é uma efervescência cultural e é um bairrismo no bom sentido, né? Eles se incentivam, eles querem conhecer o que está acontecendo lá dentro, eles escutam as bandas do lugar, tem uma produção cultural bem bacana que parece que se separa da cidade, assim. É uma outra Curitiba dentro do bairro Exato. SIC. Porque além de ser imenso, eu acho que é o bairro mais populoso de Curitiba. Se eu não estou falando besteira, eu acredito que é o bairro mais populoso da cidade. E ele tem várias tribos, isso que é interessante. Então, isso que eu quero conhecer mais, né, ter mais contato. E o que vocês vão fazer dentro dessas oficinas, Lilian? Então, a ideia é partir da experiência dos participantes, né, que a gente espera que seja da comunidade mesmo, dos moradores, pessoas que conhecem o bairro. Então, a partir da experiência deles, a gente vai traçar alguns pontos que a gente possa percorrer a pé para caminhar na medida do possível em silêncio. É difícil. Um grupo em silêncio eu acho difícil, mas enfim. Mas assim, de um jeito que a gente consiga focar no som, que a gente naturalmente não faz isso. É verdade, a gente sempre tá com o rádio do carro ligado, tá ouvindo fone de Exato. ouvido, não tá correndo, tem que buscar as crianças na escola, naquela correria. Ruído a tua mente mental. não para. É difícil. Então, a primeira proposta é essa atitude. Né? Isso muda tudo, a gente consegue ouvir e tal. E aí a gente vai escolher alguns pontos de interesse comunitário para poder gravar. Vocês vão fazer gravações. Sim, isso vai entrar no site. Só que o legal dessas gravações também é apresentar um outro ponto de vista, né? Como essa foto aqui, né? Isso aqui é uma foto oficial, assim, né? É um ângulo que todo mundo conhece. Mas imagina, tem alguém que conhece o bairro ou que teve alguma experiência aqui no Jardim Botânico e percebe que para ela o interessante é um close nessa fonte. Né? E aquilo lá para ela tem significado. Então, com a gravação é a mesma coisa, gravação de som. Então, a gente pode ter
uma ambiência geral Sim. de um som, mas assim, às vezes a pessoa achou interessante um certo ruído que é produzido ali perto daquela árvore. Tem alguma característica interessante lá. Então a gente vai explorar essas técnicas de gravação, né? Que é como se fosse explorar ampliação da acuidade, assim, né? Da nossa escuta. Isso com quem já conhece, né? Isso é mais interessante. A ideia As pessoas que convivem lá dentro do bairro. Isso. Você já realizou em outros bairros esse projeto? Essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez? A gente só vai fazer no SIC e no Pinheirinho. Aí não tem intenção de fazer em outros bairros? Conforme a demanda, né? Se a gente tiver. E esse estudo você começou a realizar ele sozinho? Você tinha uma equipe? Como é que foi para você? Tem uma equipe, mas assim, partiu de um interesse pessoal, né? De um tema de pesquisa pessoal que eu desenvolvi no mestrado. Sim. E com um interesse que foi ampliando por causa de um trabalho que eu faço com edição de som para cinema. E a gente se pergunta, nossa, será que esse som, por que ele causa isso nas pessoas? Se a gente quer causar esse efeito, porque querendo ou não, o efeito sonoro, usando o áudio e o visual, como a gente consegue usar na televisão, ele causa muitos tipos de emoções. Sim. E como mexe com o ser humano isso, né, Lilian? Isso também é uma característica muito bacana, assim, do som, né, do nosso ouvido. E é interessante porque nós somos muito visuais, né? Então, se a gente não tem uma atitude, algum incentivo, dificilmente a gente vai pensar sobre o som. Apesar de que ele entra o tempo todo. Com Isso certeza. é muito significativo. A gente está aqui, a gente está ouvindo a trilha sonora do programa, mas eu consigo perceber o som do ar-condicionado. Esse som é o tempo todo na minha mente. O som da luz, do refletor. Do refletor e tudo. Então, e tem muita gente que passa por cima desse som, acaba não prestando atenção. Isso, mas assim, também é uma defesa que a gente desenvolve, senão a gente ia ficar louco. Né? Se tudo que a gente escutasse fosse processado. Mas assim, também pode-se causar doenças com isso, né? Porque a gente não, diferente dos olhos, a gente não tem uma membrana, né, nos ouvidos. Sim, ele passa. Ele passa, a gente observa tudo 24 horas por dia. Mesmo dormindo? Mesmo dormindo. Olha só, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que loucura. Às vezes você acorda de mau humor, porque, sei lá, um trânsito, minha casa também tem um trânsito, você não fecha as janelas. Do banheiro, eu acordo meio estranho. Você mora no centro? Moro no Água Verde. O seu Água Verde tem querendo ou não, tem um movimento. Tem. E a partir das 7 da manhã, até as 7 é tranquilo, eu posso ficar com a janela aberta. Mas depois das 7 já é barulhento. Olha só, eu nunca imaginei na minha vida que um som de madrugada pudesse interferir no teu humor na manhã, por exemplo, no dia seguinte. São coisas muito simples que a gente acaba não percebendo. Sim, então a ideia também na oficina é essa, né? É só jogar uma sementinha assim sobre essas questões. Muito interessante, Lilian. Como é que o som pode influenciar? Eu li a pauta, achei super bacana, mas eu não tinha noção da proporção que isso podia causar na vida das pessoas. Muito interessante. E o som ele também tem uma característica interessante que ele tem uma capacidade de emocionar muito fácil. A gente só vê pelas músicas, né? Música... Trilha sonora é tudo. É uma coisa invisível, como é que pode, né? Invisível e toca a gente de maneira incrível. Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa, ela é bem simples, ela não sabe inglês, nada. Ela, eu escuto essa música, eu fico tão emocionada. Daí a gente fica pensando, mas como que você fica emocionada só com a música, sem saber uma palavra em inglês, não sabe o que significa a música? Exatamente. E a música é emocionante realmente. Sim, totalmente. Essa uma característica da escuta, né? Desse sentido. E você vê vários vídeos na internet, assim, uma criancinha, sei lá, não tem quase vivência, né? E mesmo assim você vê que ela reage, né? Com certeza. A música de dançar, ela dança, a música de chorar, ela chora. Então tem alguma coisa básica, né? Muito forte, assim, que vem desse sentido. Essa experiência auditiva é sensacional. Eu espero que teu projeto seja um sucesso e contribua muito ainda, porque se você conseguir catalogar vários sons da cidade, vai ser sensacional, vai ser muito legal. Sim, a gente já deu alguns passos nessa pesquisa, eu acredito que de uma certa forma, acho que é inédita aqui no Brasil. É inédita, eu nunca vi na vida falar sobre isso. Então, e tem algumas coisas em Curitiba assim que me surpreenderam. Quais? Se eu fosse fazer sozinha, eu nunca ia pensar em gravar como som característico daqui. E o que eu mais me surpreendi foi com o som do sabiá. Olha que só. muitas pessoas falaram, muitas pessoas de fora, pessoas daqui, falaram que é um som típico daqui, peculiar daqui.
Só existe o sabiá que... Mas não é qualquer sabiá, é um sabiá que você escuta de madrugada, na primavera. É um piado solitário, é muito bonito, se vocês perceberem. Mas ele canta que horário? 5 da manhã, por acaso? É, eu já acordei algumas vezes com ele. Isso. Ou algumas vezes, eu falava com a minha irmã, a gente estava voltando da balada. Isso. E a gente não conseguia dormir porque o sabiá não parava de cantar. É esse sabiá. O sabiá que quer assobiar só. Só queria sabiar. É esse. E ele aparece. E esse piado parece que ele aparece mais na primavera. Olha só que acho que é época de acasalamento e tal. Lilian, vamos deixar para o pessoal que tá... Eu tô vendo que os meninos estão apontando o tempo aqui para mim e a gente vai acabar não falando. No dia 12 de março, agora quem quiser participar pode ir até o Colégio Estadual Professor Brasílio V. de Castro, lá no SIC. E no dia 19 de março, no Centro Social Alceu Grain, com apoio do Núcleo Regional do Pinheirinho e o Fórum Cultural do Pinheirinho. As inscrições estão abertas e estão voltadas para jovens e adultos, de 16 a 35 anos, é isso? Na verdade, não tem limite de idade. Ai, que delícia. A partir dos 16 já pode participar. Faz inscrição gratuita na hora ou como é que é? Pode a gente está pedindo para fazer por e-mail, tem a página no Facebook também, que é Mapa Sonoro CWB, mas se chegar na hora e tiver vaga, é assim... Fazendo antecipadamente, você garante a vaga, Com certeza. Porque isso é limitado. Mas é possível fazer na hora também. É muito interessante. Então, quem quiser viver a experiência sonora do seu bairro, pode acompanhar o projeto da Lilian. Obrigada. E também tenho que agradecer à Fundação Cultural de Curitiba pelo incentivo, ao Banco do Brasil, que se não fosse o apoio integral deles, a gente não conseguiria também. Parabéns, Lilian. Eu espero que seja um sucesso o teu projeto. Obrigada, E inédito, nossa, vai ser um sucesso, você vai ver, você já é um sucesso. A gente vai para um break comercial. Participe se você quiser compartilhar essa experiência sonora, se você é ligado à música. Acho que vale muito a pena conhecer o projeto da Lilian. Dia 12 e dia 19, no SIC e no Pinheirinho. Vale a pena. Eu vou para o break e já volto.